Você já sentiu que nasceu para algo maior, mas está preso correndo atrás de um salário? Deus não te criou para viver assim. Quando Deus criou Adão, Ele não lhe entregou um formulário de emprego. Ele não lhe disse para sair e encontrar um trabalho. Ele o colocou no jardim do Éden e lhe deu uma missão. O trabalho existia antes do pecado. O trabalho nunca foi destinado a ser esforço, luta ou mera sobrevivência. Adão recebeu domínio, autoridade e responsabilidade. Antes de começar, deixe um nos comentários se você quer descobrir o propósito que Deus tem para você. Curta e se inscreva para não perder a surpresa no final. Seu papel não era ser empregado, mas ser enviado para administrar, cultivar e expandir. E, no entanto, olhe para o mundo hoje. Desde a infância, somos ensinados a ir para a escola, tirar boas notas, encontrar um emprego estável e nos aposentar. Mas esse não é o plano de Deus. Deus nunca quis que o homem corresse atrás de um salário. Ele quis que o homem corresse atrás de um propósito. Ele o projetou para ser um governante, não apenas um trabalhador, um criador, não apenas um operário. Quando você percebe que seu chamado é maior que uma carreira, você começa a caminhar em sua verdadeira identidade. O inimigo enganou muitos, fazendo-os acreditar que a segurança vem de um salário, que a provisão está nas mãos de um empregador. Mas o primeiro homem não recebeu um salário. Ele recebeu uma missão. E esse mesmo princípio se aplica hoje. Deus não o enviou a este mundo para ser contratado. Ele o enviou para ser enviado. Você não foi feito para procurar um emprego. Você foi feito para buscar a missão dada por Deus. O mundo treina as pessoas para pensar que o sucesso está ligado ao emprego. Desde crianças, somos ensinados a obter uma educação, encontrar um bom emprego, ganhar um salário e trabalhar até a aposentadoria. Mas esse não é o caminho do reino. Deus nunca disse, procure um emprego. Ele disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Há uma diferença entre o que o mundo ensina e o que Deus nos chama a fazer. O mundo diz, encontre um emprego para sobreviver. Deus diz, encontre seu propósito para prosperar. O mundo diz, você precisa de um emprego para suprir suas necessidades. Deus diz, eu sou Jeová Jiré, seu provedor. O sistema do mundo é construído sobre trabalho, salários e esforço, mas o reino de Deus é construído sobre fé, chamado e provisão sobrenatural. Olhe para a vida de Jesus. Ele nunca disse a ninguém para se candidatar a um emprego. Em vez disso, ele chamou as pessoas a segui-lo. Quando encontrou Pedro, Tiago e João, eles eram pescadores trabalhando em um ofício para ganhar a vida. Mas Jesus não lhes ofereceu um emprego melhor de pesca. Ele os chamou para uma missão divina. Segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4:29. Ele mudou o foco deles de um emprego para uma missão, de ser empregado para ser enviado. Muitas pessoas hoje estão estressadas, ansiosas e frustradas porque estão correndo atrás de carreiras em vez de correr atrás do propósito. Quer mudar sua visão sobre trabalho? Comente Vida com Propósito e clique no like. Tem algo incrível te esperando no final do vídeo. Estão buscando segurança em empregos em vez de encontrar sua identidade em Cristo. Mas o emprego não é o seu destino. Deus nunca o criou para ficar preso em um sistema de sobrevivência. Ele o criou para caminhar em sua missão divina. A diferença entre buscar um emprego e buscar um propósito é a diferença entre lutar e prosperar. Quando você busca um emprego, você depende do homem. Quando busca o reino, você depende de Deus. Quando busca o emprego, você se preocupa com as condições econômicas. Quando busca o reino, você caminha em provisão sobrenatural. Quando busca um emprego, você compete com os outros. Quando busca o reino,
Deus abre espaço para o seu dom. Você não nasceu para procurar um emprego, você nasceu para cumprir um chamado. O mundo diz: encontre o emprego, mas Deus diz: buscai primeiro o meu reino e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. A questão é: a qual voz você vai ouvir? Um emprego é temporário, mas seu chamado é eterno. Muitas pessoas passam a vida correndo atrás de posições que podem ser tiradas em um instante. Demissões acontecem, empresas fecham, economias colapsam, mas o chamado de Deus em sua vida é algo que nenhum homem pode tirar. Ele não depende do mercado de ações, do sucesso de uma empresa ou mesmo de suas qualificações. Quando Deus chamou Moisés, ele não estava se candidatando a uma posição de liderança. Ele não estava procurando emprego. Ele estava fugindo de seu passado. Mas Deus não se importou com o currículo dele. Ele se importou com o propósito dele. Quando Davi foi ungido rei, ele não estava em um palácio. Ele estava em um campo, cuidando de ovelhas. Ele não estava procurando um emprego. Ele estava caminhando em seu chamado antes que alguém o reconhecesse. O problema hoje é que muitas pessoas colocam sua segurança em um salário em vez de na promessa de Deus. Elas definem sua identidade pelo que fazem em vez de quem são em Cristo. Mas o emprego pode vir e ir. Seu chamado permanece. Uma carreira pode durar 30 ou 40 anos, mas seu propósito foi projetado para a eternidade. Jesus mesmo nunca teve um emprego no sentido tradicional. Ele não era empregado pelo governo romano ou pelas instituições religiosas. No entanto, ele cumpriu a maior missão da história. Paulo, um homem que outrora tinha status e uma carreira como fariseu, abriu mão de tudo para perseguir o chamado de Deus. Ele disse: tudo considero como perda por causa do valor incomparável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Filipenses 3:8. Então, o que acontece quando as pessoas correm atrás de empregos em vez de propósito? Elas se sentem insatisfeitas, inquietas e constantemente em busca da próxima oportunidade. Elas gastam seus melhores anos trabalhando por dinheiro em vez de causar impacto. Mas quando você entra em seu chamado, o trabalho deixa de ser sobrevivência e passa a ser sobre significado. Você não acorda todas as manhãs apenas para ganhar a vida. Você acorda para fazer a diferença. Se você sente que Deus te criou para mais, comente Amém agora. Inscreva-se e assista até o fim para uma revelação que vai te impactar. Deus nunca quis que seus filhos ficassem presos ao temporário. Ele o projetou para algo maior que um salário, maior que uma posição. Empregos vêm e vão, mas o que Deus colocou dentro de você é eterno. A questão é: você investirá sua vida em algo temporário ou entrará no propósito que dura para sempre? Seu emprego não é sua fonte. Uma das maiores mentiras do mundo hoje é a crença de que o salário é o que o sustenta. As pessoas vivem suas vidas correndo atrás de salários, preocupadas com a segurança do emprego e temendo o desemprego. Mas deixe-me lembrar, seu empregador não é seu provedor. O governo não é seu provedor. Jesus disse em Mateus 6:26: olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Se Deus cuida das aves, criaturas que não batem ponto em um emprego, nem se estressam com finanças, quanto mais Ele cuidará de você, seu filho. O problema é que muitos têm mais fé em seu salário do que em seu provedor. Eles confiam mais em seu empregador do que em Jeová Jiré. Se o salário está garantido, eles se sentem seguros. Se o emprego está em risco, eles entram em pânico. Mas Deus nunca nos chamou para viver com medo da provisão. Ele nos chamou para viver pela fé.
Considere Elias. Durante um tempo de fome, ele não tinha emprego, renda fixa ou empregador para depender. Mas Deus ordenou que corvos lhe trouxessem comida. E quando o riacho secou, Deus o enviou a uma viúva, onde um punhado de farinha e um pouco de azeite nunca se esgotaram. 1 Reis 17, 4 a 16. O sistema do mundo dizia: Elias, você precisa de um emprego. Mas Deus disse: Elias, confia em mim e eu providenciarei. Olhe para Israel no deserto. Por 40 anos, eles não tinham fazendas, salários ou conexões comerciais. E, no entanto, todas as manhãs, o maná caía do céu, seus sapatos não se gastavam, suas roupas não se desgastavam. Por quê? Porque Deus era a fonte deles. Isso não significa que devemos ficar sentados sem fazer nada. Deus abençoa o trabalho. Mas Ele não quer que sejamos escravizados pelo medo de perder um emprego. Quando você percebe que seu emprego é apenas um canal, mas Deus é a fonte, você para de se preocupar. Se o emprego termina, Ele pode abrir outra porta. Se o negócio falha, Ele pode criar algo maior. O mundo diz: sem o emprego, você não sobreviverá. Mas Deus diz: suprirei todas as vossas necessidades segundo as minhas riquezas em glória. Filipenses 4:21. A questão é: em quem você confiará? No seu salário ou no seu provedor? O trabalho é uma bênção, mas o emprego é um sistema. Desde o início, Deus projetou o homem para trabalhar. O trabalho nunca foi uma maldição. Ele fazia parte do plano original de Deus. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Gênesis 2:15. Mas note, Adão estava trabalhando antes que o pecado entrasse no mundo. Antes de tudo, deixe um like se você acredita no plano de Deus. Comente 2 e fique até o final para uma surpresa que vai te inspirar. Isso significa que o trabalho em si não é o problema. O problema é que, após a queda, o trabalho se tornou esforço. O homem passou de um trabalho alegre e cheio de propósito para um trabalho doloroso baseado na sobrevivência. Gênesis 3:17 diz que, por causa do pecado, a terra foi amaldiçoada e o homem comeria pão com o suor do seu rosto. O trabalho se tornou laborioso, uma luta, um sistema de sobrevivência. Esse é o sistema que vemos hoje. Pessoas trabalhando apenas para sobreviver, apenas para pagar contas, apenas para chegar ao próximo salário. Essa nunca foi a intenção original de Deus. O emprego, como conhecemos hoje, é um sistema humano projetado para manter as pessoas dependentes de salários em vez de dependentes de Deus. Empresas contratam e demitem à vontade. Empregos podem ser substituídos. Funcionários podem ser usados e descartados. E assim, as pessoas vivem com medo, agarrando-se aos seus empregos como se suas vidas dependessem deles. Mas Deus nunca nos criou para sermos escravos de um sistema. Ele nos criou para trabalhar com propósito, para produzir, criar e construir. Olhe para os grandes homens de fé: Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi. Nenhum deles era empregado. Eles eram líderes, visionários, empreendedores, governantes. Eles trabalhavam, mas trabalhavam em seu chamado, não apenas por um salário. Jesus mesmo não era empregado por ninguém. Ele era carpinteiro, sim, mas não dependia de um negócio ou de um chefe. Ele estava cumprindo sua missão. E quando ele chamou seus discípulos, ele não os chamou para conseguir melhores empregos. Ele os chamou para o trabalho do reino. Ele os chamou para caminhar em propósito, não apenas para ganhar um salário. Isso significa que você deve abandonar seu emprego? Não, mas significa que você deve parar de pensar como empregado e começar a pensar como cidadão do reino. Seu trabalho deve ser uma expressão de quem Deus o criou para ser, não apenas algo que você faz para sobreviver. Quando você alinha seu trabalho com seu propósito, o seu trabalho se torna uma bênção
não um fardo. O mundo ensina você a trabalhar por dinheiro. Mas Jesus disse: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, ou beber, ou vestir. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:31-33. Então a questão é: você está trabalhando apenas para sobreviver em um sistema, ou está trabalhando no chamado que Deus colocou em sua vida? Um leva à frustração, o outro à realização. Olhe pelos evangelhos e você nunca encontrará Jesus dizendo a alguém para se candidatar a um emprego, correr atrás de uma carreira ou buscar emprego. Em vez disso, ele constantemente chamava as pessoas para fora dos sistemas mundanos e para missões divinas. Quando encontrou Pedro, André, Tiago e João, eles estavam ocupados trabalhando como pescadores. A pesca era o sustento deles, seu negócio. Mas o que Jesus disse? Segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4:29. Note o que aconteceu em seguida. Imediatamente, eles deixaram suas redes e o seguiram. Eles não hesitaram, não disseram: deixe-me terminar meu trabalho primeiro. Eles reconheceram que Jesus estava oferecendo algo maior que um emprego. Ele estava oferecendo uma missão. Olhe para Mateus, o publicano. Ele tinha um emprego seguro no governo, ganhava dinheiro. Mas, quando Jesus passou por ele e disse: segue-me. Mateus 9:9. Mateus se levantou e deixou tudo para trás. Ele não se agarrou à sua carreira porque entendeu que seu chamado era maior que sua posição. Quer saber a verdade sobre o trabalho que liberta? Curta, comente, Deus é fiel e se inscreva. O final deste vídeo vai te surpreender. Até Paulo, antes de se tornar apóstolo, era um homem de alto status. Ele era fariseu, bem educado, respeitado e empregado no serviço religioso. Mas quando encontrou Jesus, tudo mudou. Ele escreveu mais tarde: tudo que para mim era lucro, agora considero como perda por causa de Cristo. Filipenses 3:7. Paulo abandonou uma carreira religiosa para perseguir seu propósito divino. O problema hoje é que muitas pessoas estão se agarrando aos seus empregos como se esse fosse seu chamado mais alto. Elas definem seu valor pelo status de emprego. Mas Jesus nunca mediu uma pessoa pela sua carreira. Ele a mediu pela sua obediência. Ele não estava procurando empregados. Ele estava procurando discípulos. Ele não estava oferecendo salários. Ele estava oferecendo propósito. Isso significa que você deve abandonar seu emprego amanhã? Não necessariamente, mas significa que você deve mudar sua mentalidade. Você não foi criado apenas para ser empregado. Você foi criado para ser enviado. Jesus quer usá-lo onde você está, mas também quer que você esteja pronto para se mover quando Ele chamar. Se Ele pedir que você saia da sua zona de conforto, que deixe a segurança e entre na fé, você obedeceria? O mundo diz: encontre um emprego, construa uma carreira. Jesus diz: siga-me e eu o farei. O que aconteceria se você realmente o seguisse? Você confiaria nele o suficiente para entrar em seu chamado? Porque quando você segue Jesus, você não apenas encontra trabalho, você encontra propósito, e isso vale mais que qualquer salário. Desde o início, Deus projetou o homem para criar, construir e expandir. Em Gênesis 1:28, ele deu a Adão e Eva um comando: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Note que Deus não disse: vão e encontrem um emprego. Ele disse: sede fecundos. Isso significa que você foi criado para produzir, não apenas para consumir. O problema com o sistema do mundo é que ele treina as pessoas para serem consumidores, não criadores. Desde a infância, a sociedade nos ensina a estudar muito, conseguir um emprego, ganhar dinheiro e gastar esse dinheiro
em coisas de que nem precisamos. As pessoas vivem de salário em salário, sem perceber que Deus colocou criatividade, dons e talentos dentro delas para produzir algo maior. Olhe para Jesus. Ele nunca viveu como consumidor. Ele estava sempre multiplicando. Quando havia 5 pães e 2 peixes, ele não saiu para comprar mais comida. Ele a abençoou, partiu-a e ela se multiplicou. Mateus 14, 19 a 20. Quando Pedro precisava de dinheiro para impostos, Jesus não lhe deu um salário. Ele disse a Pedro para ir ao mar, e na boca de um peixe ele encontraria uma moeda. Mateus 17, 27. O mundo quer que você trabalhe por dinheiro, mas o reino quer que você trabalhe com propósito e deixe o dinheiro seguir. A diferença é esta: empregados trocam tempo por salários, mas pessoas com mentalidade do reino criam valor que se multiplica. Você não foi projetado apenas para receber ordens. Você foi projetado para inovar, expandir e ser uma bênção. Olhe para a parábola dos talentos em Mateus 25, 14 a 30. O Senhor deu a 3 servos diferentes quantias de dinheiro. 2 deles multiplicaram o que tinham, mas um enterrou seu talento no chão por medo. O Senhor o chamou de servo mau e preguiçoso. Por quê? Porque Deus espera multiplicação, não estagnação. Agora, muitas pessoas estão sentadas sobre dons, ideias e potencial que Deus lhes deu, mas têm muito medo de dar um passo. Elas permanecem em empregos que odeiam, trabalhando para sobreviver, em vez de caminhar em seu chamado. Mas quando você começa a se ver como um produtor, tudo muda. Então pergunte a si mesmo: você está apenas consumindo ou está produzindo? Está vivendo com medo, como o servo que enterrou seu talento, ou está multiplicando o que Deus colocou em você? Deus não o chamou para apenas ganhar a vida. Ele o chamou para criar, expandir e deixar um legado. É hora de mudar de consumidor para produtor. Porque no reino, a fecundidade não é uma opção, é um comando. O mundo ensina que você precisa de um emprego para sobreviver, mas Deus já colocou algo dentro de você que pode sustentá-lo, o seu dom. Provérbios 18 e 16 diz: o dom do homem lhe alarga o caminho e o conduz à presença dos grandes. Note que não diz: o emprego de um homem lhe alarga o caminho. Diz: o dom, seu dom, é a habilidade, talento ou chamado único que Deus colocou dentro de você. Não é algo que você aprende na escola ou adquire no emprego. É algo que estava dentro de você desde o nascimento, esperando para ser descoberto. Olhe para os grandes homens da Bíblia. Nenhum deles dependia de um emprego, mas todos usaram seus dons dados por Deus para cumprir seu propósito. José tinha o dom de interpretar sonhos. Esse dom o levou da prisão ao palácio, tornando-o segundo no comando de todo o Egito. Davi tinha o dom de liderança e música. Seu dom abriu espaço para ele, levando-o de um campo de pastor ao tribunal do rei. Daniel tinha o dom de sabedoria e visões. Seu dom o posicionou nos tribunais de vários reis, influenciando impérios inteiros. O problema hoje é que muitas pessoas ignoram seu dom e correm atrás de empregos. Elas se contentam com o emprego em vez de descobrir o que Deus já colocou dentro delas. Mas se você depende de um emprego, você está à mercê da economia. Se depende do seu dom, você está à mercê de Deus, que nunca fica sem recursos. Jesus mesmo operava em seu dom. Ele não precisava de um salário. Seu dom abria espaço para ele. Ele curava os enfermos, expulsava demônios, ensinava com autoridade e transformava vidas onde quer que fosse. A provisão seguia. Quando não havia comida, ele a multiplicava. Quando Pedro precisava de dinheiro, aparecia na boca de um peixe. Jesus nunca se preocupou com a provisão, porque sabia que seu dom sempre abriria espaço para ele. Muitas pessoas estão frustradas na vida
porque estão trabalhando fora do seu dom. Elas estão presas em empregos que as esgotam em vez de caminhar em seu chamado que as realiza. Mas quando você começa a operar no dom dado por Deus, a provisão segue o... Mas, quando você começa a operar no dom dado por Deus, a provisão segue o propósito. Você não precisa correr atrás de dinheiro. O dinheiro correrá atrás de você. A questão é, você está usando o seu dom ou está enterrando? O mundo diz para você procurar um emprego, mas Deus está perguntando o que está em suas mãos. Dentro de você está a chave para a sua provisão. É hora de parar de procurar empregos e começar a desbloquear o dom que Deus já colocou dentro de você. Porque quando você o fizer, seu dom abrirá portas que nenhum homem pode fechar. O mundo diz para você encontrar um emprego, mas Deus o criou para resolver problemas. Toda grande promoção, todo avanço e todo grande líder na Bíblia foi levantado porque ofereceu uma solução para um problema. Olhe para José. Ele não se candidatou a uma posição no palácio de Faraó. Ele resolveu um problema. O Egito enfrentava uma fome, e José tinha sabedoria para interpretar o sonho de Faraó e dar uma estratégia para salvar a nação. Essa única solução o levou da prisão à mais alta posição no país. Gênesis 41, 39 a 40. Olhe para Daniel. Ele era um cativo em Babilônia, mas se tornou um dos principais conselheiros do rei. Por quê? Porque ele resolveu problemas. Quando ninguém mais podia interpretar o sonho do rei Nabucodonosor, Daniel buscou a Deus, recebeu revelação divina e deu ao rei uma resposta. Essa solução o tornou governante de uma província inteira. Daniel 2:48. Olhe para Davi. Ele era um pastor esquecido e negligenciado. Mas quando Golias apareceu e ameaçou Israel, Davi se apresentou e resolveu o problema. Ele não tinha um emprego no exército, mas tinha fé, habilidade e coragem. Uma vitória sobre Golias mudou sua vida para sempre, levando-o ao palácio. 1 Samuel 17:50. O sistema do mundo ensina as pessoas a procurar empregos, mas o reino ensina as pessoas a se tornarem soluções. As pessoas que sobem ao topo em qualquer geração são aquelas que respondem às perguntas que ninguém mais pode. Em vez de perguntar, onde posso encontrar um emprego? Zrenia, comece a perguntar, que problema posso resolver? Jesus mesmo foi o maior resolvedor de problemas. A humanidade estava perdida no pecado e ele veio para ser a solução. Ele não veio para se candidatar a uma posição religiosa. Ele veio para trazer salvação onde quer que fosse. Ele atendia às necessidades, curava os enfermos, alimentava os famintos e trazia vida aos quebrantados. Porque ele caminhava em propósito, a provisão sempre o seguia. Se você quer subir na vida, não corra atrás de empregos, corra atrás de soluções. O mundo recompensa aqueles que resolvem problemas. Em vez de orar por um salário, ore por sabedoria. Em vez de procurar emprego, procure oportunidades para agregar valor. Quando você se torna a resposta para uma necessidade, as pessoas o procurarão. Você não foi criado para simplesmente preencher uma posição. Você foi criado para preencher um propósito. O mundo está cheio de problemas, mas você carrega soluções divinas dentro de você. Pare de esperar que alguém o contrate e comece a caminhar no chamado que Deus colocou em você. Porque quando você o fizer, portas se abrirão que nenhuma candidatura a emprego jamais poderia abrir. Muitas pessoas acreditam que sua sobrevivência depende de um salário. Elas vivem suas vidas correndo atrás de empregos, temendo desemprego e medindo sua segurança pelo saldo bancário. Mas deixe-me dizer, um salário é limitado, mas a bênção de Deus não tem limites. A Bíblia diz, em Provérbios
10:22. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Note que não diz: o emprego enriquece, não diz: trabalho árduo ou horas extras enriquecem. Diz: a bênção do Senhor enriquece. Há um nível de provisão que não vem do esforço humano, vem diretamente de Deus. Olhe para Abraão. Deus o abençoou e ele se tornou rico em gado, prata e ouro, não porque trabalhava das 9 às 5, mas porque caminhava em aliança com Deus. Gênesis 13:2. Olhe para Isaac. Havia uma fome na terra, mas Deus lhe disse para ficar onde estava. Isaac obedeceu e naquele mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. Gênesis 26:12. Olhe para Salomão. Ele nunca pediu riqueza a Deus, mas se tornou o homem mais rico da história, porque buscou sabedoria primeiro. E Deus acrescentou tudo mais. 1 Reis 3:13. Quando a bênção de Deus está em sua vida, oportunidades vêm até você sem que você peça. O favor o segue. Portas se abrem que nenhum homem pode fechar. Você não precisa mendigar por renda. Os recursos correrão atrás de você. O mundo chama isso de sorte, mas no reino é chamado de favor. Pense nisso. Se o dinheiro fosse a resposta, por que tantas pessoas ricas ainda se sentem vazias? Por que celebridades, CEOs e milionários lutam contra a depressão, vícios e insatisfação? Porque o dinheiro pode sustentá-lo por um momento, mas apenas a bênção de Deus traz paz, alegria e propósito duradouros. Jesus disse em Mateus 6:33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que isso significa? Significa que quando você coloca Deus em primeiro lugar, a bênção é o resultado. A provisão não é algo que você precisa correr atrás, é algo que é acrescentado à sua vida enquanto você caminha em sua missão divina. Então pare de se preocupar com o salário e comece a buscar a presença de Deus. Pare de correr atrás de empregos e comece a correr atrás do propósito. Porque quando você está sob a bênção de Deus, você sempre terá mais que o suficiente. O mundo depende de salários, mas as pessoas do reino dependem da provisão divina. E essa provisão nunca se esgota. Desde o início do tempo, o plano de Deus para a humanidade não era apenas sobreviver, mas governar. Em Gênesis 1:26, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenham eles domínio. Note essa palavra, domínio. Deus nunca disse que eles tenham empregos. Ele nunca disse que eles sejam empregados. Ele disse que eles governem. O inimigo sabe disso, e é por isso que ele passou gerações prendendo as pessoas no modo de sobrevivência. O diabo quer que você acredite que a vida se resume a trabalhar, pagar contas e esperar se aposentar algum dia, mas Deus o projetou para algo maior. Ele o projetou para ter autoridade. Olhe para Adão. Deus não o colocou no jardim do Éden como trabalhador. Ele o colocou como governante, administrador, mordomo sobre a criação. Olhe para José. Ele não permaneceu escravo para sempre. Ele foi da prisão ao palácio e governou sobre o Egito. Olhe para Davi. Ele começou como pastor, mas não estava destinado a receber ordens por toda a vida. Ele foi ungido para ser rei. Toda pessoa que verdadeiramente caminha com Deus supera o sistema do mundo e entra em sua autoridade divina, porque no reino você não é escravo de salários, você é herdeiro das promessas de Deus. Jesus não veio para criar empregados. Ele veio para restaurar a realeza. Ele disse em Apocalipse 5:10: tu nos fizeste reis e sacerdotes para o nosso Deus e reinaremos sobre a terra. Isso significa que você foi feito para caminhar em autoridade. Você foi feito para possuir, liderar, governar
Isso significa que você deve abandonar seu emprego? Não, mas significa que você deve mudar sua mentalidade. Pare de pensar como trabalhador e comece a pensar como governante. Pare de se contentar com apenas sobreviver e comece a buscar a visão de Deus para a sua vida. Porque quando você percebe que foi criado para reinar, você nunca mais viverá com medo de perder um emprego. O mundo quer que você trabalhe por dinheiro, mas o reino quer que você governe com propósito. Então pergunto hoje, você está vivendo como trabalhador ou está entrando em sua realeza? Porque Deus nunca disse, procure um emprego. Ele disse, tomai domínio. E quando você o fizer, você nunca mais terá falta. Ouvir a mensagem de que Deus não nos criou para sermos escravos de um salário, mas para vivermos um propósito divino, tocou profundamente meu coração. Como brasileiro, cresci em uma cultura onde o trabalho árduo é valorizado, onde desde cedo somos ensinados a buscar um emprego estável para garantir segurança. Mas essa mensagem me fez refletir. Será que estou realmente vivendo o plano que Deus traçou para mim? A Bíblia nos mostra, em Gênesis 1:28, que fomos chamados para sermos fecundos, para criar e governar, não apenas para sobreviver. A história de Adão, que recebeu uma missão no Jardim do Éden, e de José, que foi da prisão ao palácio por causa de seu dom, me inspirou a olhar para dentro de mim e buscar o que Deus colocou em meu coração. Muitas vezes me peguei preso à ideia de que um bom emprego define meu valor. Mas a verdade é que minha identidade está em Cristo, não em um contra-cheque. Essa mensagem me desafiou a mudar minha mentalidade. No Brasil, onde a fé é tão vibrante, muitas vezes esquecemos que Deus é Jeová Jiré, nosso provedor. Mateus 6,33 nos lembra: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aprendi que quando coloco Deus em primeiro lugar, Ele abre portas que nenhum homem pode fechar. O exemplo de Jesus, que nunca buscou um emprego, mas cumpriu sua missão com propósito, me motivou a parar de correr atrás de segurança temporária e começar a investir no que é eterno. A parábola dos talentos, Mateus 25, 14 a 30, me ensinou que não posso enterrar meus dons por medo. Deus me deu habilidades únicas e usá-las para resolver problemas e abençoar outros é o caminho para a verdadeira realização. Na prática, isso significa reavaliar como vejo o meu trabalho. Em vez de trabalhar apenas por dinheiro, quero alinhar minhas ações com o chamado de Deus. Seja no meu emprego atual, em um projeto pessoal ou em servir minha comunidade, posso usar meus talentos para criar, inovar e impactar vidas. No Brasil, onde a criatividade e a solidariedade são tão fortes, posso transformar pequenos gestos em grandes bênçãos. Por exemplo, se sou bom em ouvir, posso apoiar alguém em minha igreja. Se tenho habilidade para ensinar, posso compartilhar conhecimento. A lição é clara. Não preciso esperar um emprego perfeito para começar a viver meu propósito. Deus já colocou tudo o que preciso dentro de mim. Essa mensagem também me ensinou a confiar mais na provisão de Deus. Em um país onde crises econômicas são comuns, é fácil viver com medo do desemprego. Mas Elias, que foi sustentado por corvos, 1 Reis 17, 4 a 6, me lembra que Deus sempre provê, mesmo nos desertos da vida. Hoje escolho viver pela fé, não pelo medo. Meu desafio é diário: orar por sabedoria, buscar o reino de Deus e multiplicar o que Ele me deu. Assim, não apenas encontro paz, mas também deixo um legado que glorifica a Deus. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais conteúdos que vão transformar sua vida. Nos comentários, escreva "Vivo para o propósito de Deus".
E conte como você vai aplicar essa verdade hoje. Não perca o próximo vídeo, pois Deus tem algo poderoso preparado para você.